Hoje nosso bate-papo é com um casal que carrega na trajetória não apenas um compromisso com a informação, mas também o amor pelo que fazem. Ele, jornalista, ela, professora por formação, mas se entregou a esse universo da comunicação. Juntos uniram talentos, suas ideias e suas convicções para fundar um veículo que se tornou referência na nossa região, a Folha de Ponte Nova. Um projeto que vai muito além do papel. É voz, é olhar atento, é compromisso com a nossa comunidade. Que prazer em receber vocês, Itaboraí e Amarilis! Estou muito feliz! Também, gente, eu queria agradecer aqui que hoje Lorena não pôde vir, né, já explicando, mas temos aqui a Marina Marisguia, que é uma amiga linda, que não mora aqui no Brasil, mas veio nos visitar e aí um prazer, veio contribuir também. É um prazer estar aqui, gente. Conte-me. E Thaline. Ela esqueceu que estou aqui para dar palpite. E Thaline Lopes, Thaline Teixeira também. Que honra, que prazer ter você aqui, Thaline, comigo. Gente, esse casal fofo que eu tenho, assim, uma honra de entrevistar, né? Eu acho que agora o outro lado da moeda, conte-nos. E aí, como essa história começou? Fala pra gente. Fica à vontade. Bom, primeiro dizer que é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui com vocês, viu? A gente sentiu assim, né, uma emoção grande, né, de saber que vocês reconhecem essa. Nós sabemos que nós temos os valores, mas ser reconhecido, né, é muito importante. Obrigada mesmo, tá? Nada como uma boa lembrança para a gente se sentir valorizado, né, perceber que a gente ainda pode interferir mais um pouco na vida da nossa comunidade com o trabalho da gente. Exatamente isso. Sobre o começo, então eu vou começar e depois eu passo para ela. Eu estudei jornalismo, tenho meu diploma em 79 e voltei para Ponte Nova, que é a minha terra natal, em 84, 83, final de 83. E fui trabalhar em um jornal, no caso era o Jornal de Ponte Nova na época. A Marilis trabalhava no CEAPS, era o Consórcio de Entidades de Assistência e Promoção Social. Era uma das principais fontes de notícia que a gente tinha, até porque eles trabalhavam com associações de bairros, sindicatos, relação com o governo local, era muita informação que eles tinham. E passei a frequentar o ambiente do trabalho dela e começamos a ter uma certa afinidade, por assim dizer, né? Eu trabalhei com jornais até 88, nós nos casamos em 85. Em novembro de 85 nós casamos. Eu trabalhava como repórter aí no jornal, trabalhei na Rádio Ponte Nova, tive experiência com assessoria de comunicação. E quando chegou 88, foi um período horrível da nossa economia nacional, local, regional, tudo. E a Marilis ficou desempregada do trabalho dela, o governo Nito Cardoso mandou embora as pessoas que tinham filiação partidária, era filiado ao PT, sempre fomos filiados ao PT, ela foi demitida. E ela pegou o dinheiro da demissão dela, ela pode falar isso depois, e eles abriram uma lanchonete, ela e Sandra, ali onde é o Zero Grau. A primeira ocupação daquele espaço é a nossa lanchonete. Chamava Bicho Papão. Chamava Bicho Papão. Gente, vocês eram donos! Eu lembro muito. Nossa, a minha irmã fugia para ir, Tatiana, minha irmã, a mais velha, ela fugia para ir no Bicho Papão e de madrugada meu pai ia buscar ela lá. Nós demos, os sanduíches tinham nome de entidades do folclore. Nós criamos um cardápio, o sanduíche. Bicho Eu lembro Papãozinho. assim, fez muita parte da minha adolescência, já emocionei. Quando 88. 88. Eu era adolescente. 88, Quando foi chegando no final do ano, o último jornal de Ponte Nova fechou. Eu fiquei desempregado. Eu ajudava ela um pouco lá, nós tínhamos nossos filhos pequenos, que a gente dividia os cuidados com eles, mas ela que bancava o balcão com a amiga dela, com a Sandra. E um dia nós sentamos lá no Bicho Papão, eu, a Marilis, eu acho que o João Batista estava junto. João Batista João Batista, meu colega professor lá João Batista, que estado. sempre foi nosso amigo. Ele é o nosso revisor. E né? até hoje ele é o revisor do jornal.
E fui imaginando se a gente conseguiria fazer um jornal para a cidade. Mas qual que é a receita? Olha, eu sei porque todos os outros jornais fecharam. Ou por má administração, por vínculo com um segmento da comunidade, porque era só provinciana, só literatura. Então a gente teve uma ideia de como pensar um jornal. E acabamos, um dia de Santa Luzia, né? 13 de dezembro. A gente conseguiu um vínculo com o Chico e o Zezé Madaleno, que eram donos da banca. Eles entraram como sócios para ajudar na distribuição. O João Batista entrou como sócio para ajudar na revisão e nós passamos a gerir o jornal. E vocês lembram qual que foi a primeira edição? Como que vocês organizaram para essa primeira edição sair? Como que foi isso? Foi bem emocionante. A prefeita de Urucânia, Glorinha Mairinque, Deus que a tenha, era uma figura muito expressiva, aliás, a primeira mulher, né, prefeita na nossa região. E acabou que ela foi manchete na nossa capa, porque ela estava propondo aposentadoria para os prefeitos. E aquilo deu uma repercussão, sabe, né, grande. E ela ficou muito triste com a gente, sabe? A gente tinha uma amizade, tinha uma convivência, ela ficou muito triste. Eu falei, você inaugurou, nós inauguramos a Folha, tá lá a primeira capa, né? Tem a foto dela na capa. E a Folha era a única, o único jornal da cidade. Porque eu lembro, assim, gente, o marido vai lembrar demais. Tipo, Classe Dica. Tinha. Ele era mais classificado. Tudo mais tarde. Isso aí eu lembro. Meados dos anos 90 que eles começaram. Aconteceram algumas iniciativas, né? Depois tinha o jornal A Cidade, que o padre Ademir manteve. Teve o jornal... Gazeta, o Piranga. Que tem uma edição nossa aí, que a gente contou a história da imprensa e cita todos esses veículos que existiram, né? Mas, assim, que tiveram uma certa expressão. Depois o Listão. O Listão circulou por um bom tempo. Também começou como uma lista de classificados, depois tentaram fazer jornalismo, aí também não foi para frente. Depois, acho que o recente é o jornal O Líder, que é do grupo de Leandro Torres, né, da comunicação. Mas que hoje também não está circulando mais como jornal impresso. Eles fazem só montam e andam só via e-mail. Né? Então não tem assim essa distribuição, né, como nós ainda estamos aí, como diz a minha amiga Taline, né, realmente assim, se tem um setor que foi realmente, né, bem... Eu entendo assim, a gente conversa com as nossas amigas aí, as colegas empresárias, todo mundo está passando por essa revolução. Você entra na internet, o consumidor hoje, o que ele faz? Ele vai lá, ele pesquisa, ele decide pela compra. Na verdade, assim, o que é a minha percepção? Que a comunicação, ela nunca teve tão em voga como ela está na atualidade, né? A verdade é que os veículos de comunicação, eles se fortaleceram e se tornaram, assim, um grande instrumento de transformação. Então, a gente vê, né, presidentes sendo eleitos, enfim, mobilidade pública, legislações, né, sendo alteradas em virtude de quê? De divulgação de informação. O que antes, né, não tínhamos com tanta força. Agora, a minha grande admiração por vocês é a manutenção, conseguir a manutenção do jornalismo impresso. Porque você vê, né, Estado de Minas, o Hoje em Dia, que eram veículos de comunicação de uma força, né, em nível estadual, encerrando as atividades. E vocês não, vocês conseguiram manter o veículo de comunicação com A tradição. Exatamente. Isso é muito bacana, entendeu? Não tenha dúvida que hoje, por exemplo, essa semana que passou, nós recebemos uma visita do Stanislau, José Stanislau Rocha. Acho que está na edição da semana passada, né? Ele hoje mora em Divinópolis, né? Ele é de Santa Cruz dos Calvados. E já está aposentado e tudo, e adora o jornal. Só que o correio demora a entregar para ele, sabe? Mas foi muito interessante ele nos contar que às vezes chegam 4 jornais. Ele não fica bravo, ele fala com a gente reclama com o correio, mas ele diz que coloca, não é? Coloca por ordem cronológica e vai lendo de acordo com as datas, sabe?
E assim, a filha... agora a filha dele, que eu perguntei como é que é, eu vi o cadastro lá, né, que tava Bruna e tal, então assim, a filha dele já é digital. A filha ama instalar, mas conta tudo para ele. Ele falou assim, mas eu quero ler aqui, ó. Esse aqui é o meu prazer, é o hábito de leitura, né? Então, realmente, assim, é um desafio. Muitos jornais fecharam, mas muitos estão aí sobrevivendo, né? E até hoje a gente está sentindo, assim, parece que há uma força, um resgate. Um resgate emotivo. Essa semana até teve, até você, né, mandou no WhatsApp, o Globo, que fez 100 anos, sim, né, de jornal. Então, esse resgate do impresso. Né? O Globo comemorou domingo passado, né? Exato. Uma edição histórica com 500 páginas. Como que ele distribuiu isso no Rio de Janeiro, eu queria até saber, sabe, mais detalhes. Porque realmente, assim, e eles foram muito felizes que eles pegaram o pessoal aí que está fazendo sucesso na novela Vale Tudo, né? A Odete Reutemann, a Débora Bloch, né? A Paola Oliveira e o César, como é que chama o César? Aquele bonito, o Cauã. O Cauã. Então, assim, eles falando, né, de como que eles cresceram, vendo o pai, a mãe, o tio, né, recebendo o jornal. O café de domingo não tinha graça se você não tivesse o jornal. E na banca é um prazer. Você sabe que até hoje... Itaboraí curte até hoje. Nós vamos ao Rio, ou vamos a Belo Horizonte, ele tem que ir para a banca e vem de lá com a sacola. Assim, e era o programa da nossa infância. Eu lembro a minha avó, a gente saía, ela ia comprar o jornal e a gente comprava as revistinhas. A banca era um programa de... Era gostoso ir para lá, aí comprava revistas, né? É aquilo que eu estava mostrando para vocês agora, que me impressionou muito, aquele e-mail que eu recebi, resgate dos seus filhos, né? Resgate os seus filhos do quarto. Sabe como fazer isso, né? Agora, a criança vê a mãe o tempo todo com isso, que é assim, ela vai aprender o quê? E eu acho que as pessoas estão resgatando muita coisa. A gente está numa fase atual que eu acho que está tudo tão demais, que para leitura, tudo a gente está sempre tentando resgatar, porque eu acho que tudo que vai, uma hora a gente tem uma tendência a onda, a dar uma né? recuada. São ondas. Né? São ondas. Então, eu acho que tem uma fase... Como diria Lulu Santos. De leitura, eu nunca esqueço. Né, assim, não necessariamente a Folha de Jornal, mas meu pai pegava a gente e pedia para ler os classificados todos, nota de falecimento, tudo a gente tinha que pegar no jornal e ler alto para ele. Ele colocava a gente porque lê aí para mim. Mas era quase quase um audiobook que meu pai fazia com a gente. Colocava a gente do lado e lia. Você falando, e realmente, eu lembro do meu pai, ele sentava, né, e queria os filhos, era uma maneira de ter os filhos próximos. Pra gente era um saco, né, ter que ficar lá lendo o jornal, mas para ele, então assim, me veio isso na memória agora também. Momentos, né? De momentos juntos e de ler o jornal e de ter aquele momento em família. E nesse tempo todo, qual que você acha, quais, né? O que não deve faltar é a história, né? Mas assim, os desafios, o que vocês acharam assim? Já teve hora que falou assim, não, vamos fechar? Ou então, momentos de desistir? Qual que foi o maior desafio que vocês encontraram? Eu acredito que o período de pandemia foi... Aquele momento foi. Foi o grande desafio da gente sobreviver, aqueles 2 anos. Ao longo dos anos tem muitas coisas que influenciaram na possibilidade de trabalho da gente, mas nós sempre fomos obstinados. Obstinados. Teve um período que a gente dormia no jornal para poder garantir a hora de chegar, para pegar o ônibus para ir para a gráfica. Chegou um dia que ela brigou, não é possível que vocês vão ficar 48 horas dentro do jornal. Nós não vamos fazer isso mais não. Decidimos aquele dia, chamei a turma, falei, não, nós vamos instalar um outro ritmo, e aí a gente começou, sabe, a trabalhar isso. Mas é um fato curioso que nós sempre tivemos consultores, sabe, sempre acreditamos no trabalho de um consultor, sabe, e lá, o primeiro consultor nosso, os primeiros, foi em 93, eu fiquei meio na dúvida, hoje estava pesquisando, foi o Ademar Figueiredo, que está até hoje aí também na luta, na comunicação, né? Ele faz a coluna de cultura. Ele faz a coluna de cultura e é nosso assessor de marketing, né? Trabalha lá conosco. E é ele e o Luciano Sheik, da Caixa, da Caixa Federal. Então, assim, desde lá, olha, você vê, em 93, nós tínhamos 5 anos, né, de empresa.
Então a gente sempre apostou. E toda a consultoria que a gente teve fez uma revolução lá. Muito importante. O pessoal que vem de fora, o olhar de fora, né? E hoje, assim, aqui nós estamos com ela também lá, né? Assim, no estado muito bacana, que é o Guilherme Castanheira. O Guilherme foi um grande amigo nosso quando ele trabalhava no Sebrae, ele era consultor do Sebrae, né? O técnico do Sebrae. E a gente tinha uma parceria muito boa. Guilherme formou o armazém, aquela cafeteria nova lá na cidade. Porque Marina, a gente tem que saber, ela mora fora, você tem que sair atualizando. Mostrando para ela. Aliás, nosso encontro amanhã vai ser lá no Maquibi, da nossa confraria de hoje e amanhã lá no Maquibi. Mas então, assim, o Guilherme foi ele que assim, a gente já vinha caminhando nessa direção da agência Folha, que acabou, ele ajudou a gente a formatar esse modelo, sabe? Mas a gente já vem nesse movimento digital, a gente estava falando dos jornais que fecharam e tal. Acho que a gente sempre foi visionário, Sim. diria, né? E acho que essas consultorias nos ajudaram muito. Teve uma época que nós trouxemos um pessoal do Rio Grande do Sul, sabe? Pagamos caro, só a passagem aérea para ele, vir até Belo Horizonte e a gente buscava. Então a gente fez isso. Então sempre buscando quais são as nossas alternativas. E o Sebrae, quais são? Assim, e o Sebrae. Na verdade, eu particularmente, né, conheci efetivamente a Marilis num projeto do Sebrae, que chamava Sebrae Delas. Era um projeto, né? Nós fizemos ano passado, você está repetindo esse ano. Eu estou repetindo esse ano. Gostei a Marilis tanto. gostou tanto, está repetindo esse ano. Que era, Marina é até prima de Pet, né? De Patrícia, sim. Então, assim, nós nos conhecemos nesse projeto do Sebrae Delas, que é justamente com um olhar empreendedor para a gestão feminina. E me chamou, de fato, assim, muito atenção a participação da Marilis, porque, assim, eu vejo, não tô, igual eu falei com ela, uma pessoa que às vezes eu já estaria lá pensando na aposentadoria, já tá querendo, né, descansar, principalmente com todas essas revoluções que o tempo ocasionou, né, no ramo que ela, né, de atividade dela, ela tá lá, não, animadíssima, não falta um, e repete o outro ano. E nossa, olha, eu me rejuvenesci, sabe? Eu falei outro dia pro pessoal. No próximo mês, será Cara, que não para de falar, não. Mas eu me rejuvenesci. Eu acho assim, a presença. Eu ia gastar uma folha inteira, não ia caber, Mas tem aspectos que são interessantes. Você me falou, eu lembrei, em 2005, nós sempre pesquisamos, né? Por exemplo, o site, o espaço da Associação Nacional de Jornais, sempre fui bisbilhotando para ver o que os jornais diários estavam fazendo para sobreviver. Eu me ousei fazer um curso de pós-graduação em Viçosa, na área de psicopedagogia, apesar de não me sentir como psicopedagogo, mas fiz um TCC sobre a leitura de jornal na sala de aula. Olha só. Então, aquilo me estimulou muito a pensar como que o nosso jornal podia ser mais lido por pessoas novas na época. Então, é o segredo dos jornais do Brasil inteiro, do mundo. Chama Jornal na Escola, um projeto que eles têm. O Zero Grau, lá do Rio Grande do Sul, está mais avançado nisso. Eles formam editores mirins, tem repórteres mirins, eles fazem tudo isso e fazem pauta em cima do que os adolescentes querem saber e criam espaço para que esse pessoal continue gostando da leitura. Hoje aqui em Ponte Nova, né, o que a gente está fazendo? E agora, acho que as meninas me falaram que tem 2 cidades, Jiquiri, não sei se Urucânia, mas as escolas, o jornal que sobra, né, em Cali, nós não jogamos fora. Tem gente que vai lá pedir, tem jornal para poder, para cachorro merece, mas não, nós mandamos para as escolas, para poder o pessoal fazer trabalho, sabe? Tem umas escolas que fazem trabalhos muito bons com a meninada, sabe? Leitura, mesmo que eles vão lá fazer, cortar, o que você gostou para fazer colagem, quer dizer, as crianças estão fazendo coordenação motora. Por exemplo, está precisando de uma onomatopeia para atividades na escola. Eles ainda pedem. Assim, e muitas das vezes hoje eu recorro à internet. Eu vou lá e falei, não, olha no Google aí uma notícia e imprime, porque eu não tenho. Para os nossos
Espectadores. Por que é onomatopeia? onomatopeia? Aí vocês esqueceram já? Eu esqueci. Deixa eu te contar. Que outro dia eu perguntei para Rafael e eu falei assim, não, eu vou falar assim, não sei o que é onomatopeia, fazendo agora me deu um branco. Ela pediu pra explicar pra você, não? Ela queria que eu explique pra ela. Não, é porque eu esqueci. É aqueles sons de tipo É isso. É. Eu lembrei. Não sei explicar tecnicamente, não. Marina quer fazer uma pergunta ali, você pode deixar ela falar? Pode. Marina, pode falar. Mas na pegada do que vocês estão falando, é engraçado, porque às vezes a gente acha que empreender, né, de jornal, às vezes a notícia, né, chega, ou, eu tô pronta, a notícia tá sempre chegando, mas tem um lado também que talvez vocês tenham que ir atrás dela, né, e essa parte empreendedora e de nicho, tipo assim, o que as pessoas querem ler, para quem que eu vou entrevistar, que pauta que eu vou falar agora, porque às vezes a gente acha que vai cair uma reportagem no colo, e muitas vezes vocês têm que ou negar uma reportagem, ou não, essa é legal, meu público vai ler, então essa que eu acho que é o maior desafio também de empreender num jornal. É, porque às vezes a notícia que a gente estava comentando um pouco antes, a questão da agilidade que a internet trouxe. Mas também trouxe, né, como nós todos sabemos aí, né, as fake news, né, quer dizer, que é um negócio que você não pode confiar. Né? Uma compra hoje lá está perigoso, de aquela empresa que está ali anunciando, de na verdade é falso, né? Então, mas ao mesmo tempo, a preocupação da gente de a notícia chegar e a gente não ter aquela preocupação de distribuir, de fazer imediatamente. Né? A gente procura sempre pensar que, ainda mais, por exemplo, na área de segurança, né, da polícia, eu trabalho com o meu pessoal falando de gente, vamos pensar que essa pessoa que está aí envolvida nessa ocorrência pode ser alguém da sua família. Então a gente tem um trato bem humano para poder apurar isso, e nisso Itaboraí, assim, sabe? Eu fico encantada de ver como que ele consegue, eu ficava apaixonada. Deixa eu lembrar esse fato do nosso namoro. A gente começou a namorar e nós tínhamos uma filha, já quase 2 anos, então a gente namorava com essa filha, sabe? E ela, o tempo todo, a gente ali, né, trabalhando e... Eu entendi. Vocês tinham uma filha? Nós tínhamos uma filha. Já, antes de casar, nós tínhamos uma filha, nós dois, né? Então, na hora que a gente estava na sala vendo TV, e na hora da propaganda, o que ocorre? Todo mundo aproveita, quer dizer, todo mundo, né? A maior parte das pessoas levanta para buscar uma bebida, para ir ao banheiro, e ele não. Aí que ele ficava ali encantado, mas o que houve? E aí ele começou a me passar. Olha aqui, como que os anúncios podem ser úteis, interessantes, né? E ele era apaixonado, era um jornalista apaixonado pelo que faz, né? E eu, de uma certa forma, também, professora de português, que eu fui, minha formação é letras, né? E fui ser professora lá no meu Amparo do Serra, que eu sou de lá, né? Eu me formei e voltei para lá, né? Aí passei pela escola e depois pelo estado, e enfim, depois entramos nesse empreendimento que eu sou assim apaixonada, sabe? É uma coisa que a gente faz, eu acho que nós dois, né? Fazemos assim com muita paixão. Mas a gente já teve momentos assim, bem de, sabe? Tipo assim. Como que é essa dinâmica, né? Porque às vezes trabalhar em casal, né? A gente consegue, né? A gente consegue. Acho que a gente consegue. 24 horas. Quantos anos aí de casal? 85, nós vamos fazer 40 anos agora. Olha só. Entre o namoro e 42 anos. Agora, você me falando isso, porque assim, pra gente, às vezes é tudo tão óbvio que a gente não sabe o que tem por trás de tanto. Gente, agora eu tô pensando aqui, o jornal, ele é praticamente uma rede social, porque todos os dias você tinha que saber criar conteúdo. É isso que Marina acabou de falar. Sim, mas eu tô falando assim, já aconteceu de alguma vez vocês falarem assim, putz, que eu vou escrever? O que eu vou publicar? O que eu vou publicar? Tem nada? Não tem. Gente, não tem. É muito dinâmico, as coisas acontecem com uma velocidade. E aí, exatamente nesse trabalho de você apurar o que foi que aconteceu, né? Tem um fato, né, que foi muito marcante na nossa história, que é triste de lembrar, que foram os 25 presos que morreram, né, naquele incêndio na cadeia.
2011. 2011? Acho que é. É, mais ou menos por aí. Então, foi assim, foi a edição que mais vendeu o jornal. Eu não sei se a gente chegou a fazer 6.000 exemplares, porque a gente fez e precisou de mandar fazer mais, porque realmente tinha esgotado, sabe? Acho que é isso. A gente tinha feito 4.000, aí esgotou, a gráfica, nós conseguimos lá na gráfica, porque eles guardaram... Nós fizemos um kart com a... Ah, sim, porque custou a sair o nome de quem realmente, que era essa a agonia da população. Quem é que está morto lá? É o meu filho, é o meu tio? Foi. Foi. A listagem. E aí a gente Enquanto o jornal foi para a gráfica, nós fomos para a D&M. D&M de Adão, Adão. E com as fotos de cada um deles, fizemos um caderno de 4 páginas, identificando todos eles com fotos que era possível. E encartamos na edição que já estava impressa, sabe? Passamos a noite inteira encartando. Aquele período ali foi assim, né? Foi muito agoniante, né? Até apurar tudo. A gente ficou na espera. Repórter lá, Itaboraí vai para lá, a gente entra no meio para conseguir fazer uma matéria. Não tem. Costuma acontecer às vezes no final de semana, hoje até que tá mais de vez em quando que acontece, né? Alguns fatos que aí você tem que ir cobrir. E esse foi o evento mais marcante na trajetória de vocês acham? Essa cobertura, tudo que esse do ponto de vista, assim, né, eu acho que é uma tragédia, né? Mas a gente teve outros momentos, assim, né, de fazer um jornalismo gostoso, né? Quando você faz matérias, faz um especial que a gente sempre produz, especial, a empresa está fazendo 40 anos, está fazendo 30, né? Então você produz esse documentário. Essa é a beleza, eu acho, do interior, do Jornal do Interior. Porque eu lembro que tinha um aniversariante do mês, vocês lembram disso? E eu juro que às vezes eu abria o jornal e falava, no mês de maio, eu falava, gente, será que eu vou sair no aniversariante do mês? Eu não sabia se as pessoas iam lá, pediam, se era pago, eu não sabia, mas que todo mês de maio eu abria aquele jornal e falava, gente, será que minha foto tá aqui? Então, assim, o Jornal do Interior, ele traz uma coisa muito interessante, todo mundo meio que se conhece. E é aquele jornal, assim, que na hora que você abre a página, vai ter um tio, vai ter uma escola que você estuda, um negócio, e depois eu vou falar um pouco com vocês, que deu uma olhada lá em casa, eu achei uns jornais. Então, assim, eu acho que é a beleza do interior, do Jornal de Interior, é que você sempre tem uma notícia de alguém que você conhece, que seja na parte do funeral, qualquer coisa, mas que você se relaciona com aquele jornal, é uma coisa próxima. Marina, nesse aspecto, nós tínhamos, nos anos 90, um jornalista sênior, que era o Silvio Guimarães Reis, já era idoso, já estava bem baqueado, mas ele mantinha uma coluna no jornal que chamava BH Interior em Revista. E ele visitava os pontinovenses, jequirienses, lá em Belo Horizonte, casa por casa, e fazia assinatura de todo mundo. Nós chegamos a ter uns 400 assinantes pontinovenses assinantes lá em Belo Horizonte. Só com as pessoas de fora. Tivemos que contratar até uma entrega especial para lá. E eles viam as famílias deles, viam as notícias daqui. Hoje são quantos assinantes? Hoje deve estar em torno aí de 1.800 a 1.900, e tem, porque nós temos uns que é uma minoria, que opta pela só digital, principalmente quem está fora. Esses aí ficam só no digital. Marina, por exemplo, já vai sair daqui com assinatura. Com certeza, se ela acompanhar de lá, né? Eu lembro que quando, eu não sei porquê, alguém tinha cancelado isso lá no hotel, né? Eu lembro que um dia... não sei. Como assim? Volta com isso logo. Nós te visitamos, porque às vezes e é interessantíssimo, por exemplo, o Hospital Gavasa sempre foi assinante. E houve um tempo que a gente mandou uma cortesia, não sei como é que foi, eu sei que um dos jornais ficou lá na recepção do hospital. Essa história é boa. E numa das páginas, uma cidadã estava procurando a família dela aqui em Ponte Nova. E aí fizemos a notinha, deixamos lá no jornal, e o motorista da prefeitura de Matipó estava esperando alguém, começou a folhear o jornal e viu o anúncio. Identificou o nome da pessoa, achou a pessoa lá em Matipó, e nós fizemos a cobertura do encontro da família. Isso foi emocionante. A gente não imagina o que o jornal é possível. Olha que loucura. Né?
Então, assim, é muito interessante alguns casos que nos aconteceram. Nós tínhamos uma secretária em casa que o pai dela era analfabeto. Ela levava o jornal e lia o jornal todo para ele. Ele tinha que ler, ele queria saber. Ele folheava, olhava assim, mas aí ela lia para ele, sabe? Era toda incrível, semana né? ela tinha que ler o jornal para ele. Marina está falando isso que foi tão intenso, porque o que acontece? Hoje, como a Lorena não pôde vir, Marina estava aqui, ela falou assim, e aí na hora que eu liguei para ela, eu falei, Marina, você pode participar com a gente? Ela falou assim, você não acredita com o que eu estou aqui na mão. E aí, mostra pra gente, Marina. É o seguinte, a minha mãe guarda os trabalhinhos nossos da vida, do Montessori, de tudo. E como a gente saía, o que eu te falei, como a gente saía nos jornais da cidade, sempre se relacionava, ela ia guardando todos que a gente saía. E esse aqui, ó, tá até amarelinho, gente. Quer ver? Olha, mostra pra a câmera ali 18 de pro pessoal ver, outubro de 1997. Eu tô aqui, ó, quer ver? Olha. Isso aqui é do Instituto Montessori, a feira de ciência que nós fomos fazer no Colune de Viçosa. Então eu tô aqui nesse cantinho aqui e tá falando, ó, posso ler? Pode. Lucas, Marina, Helena e Fatinha, nossa professora ao fundo, no trabalho da 4ª série sobre diabetes e foi premiado. O nosso grupo tinha sido premiado em Viçosa. E esse aqui também tô. Aonde? Ah, tem mais, viu, gente? Aqui, ó, foi quando eu ganhei uma bolsa de inglês no sorteio da Brit School. Aí eu aqui, ó. E minha mãe guardava essas coisas. Então, assim, é interessante, porque é isso, faz parte. Eu abri aqui, fui dar uma lida, a gente foi lembrando. Eu lembro que eu adorava a parte do signo, vocês não lembram? Com certeza! Eu pegava pra ler meu signo. O horóscopo. O horóscopo. Tem ainda, não. Era aquele bidu. Era aquele bidu. Volta horóscopo. Não era não sei o que bidu que fazia o horóscopo. O cara era grandinho, o cara era enorme. Era não sei o que bidu. Era o cara que fazia o signo pra Capricho, aquela revista que a gente comprava. Era o mesmo cara que fazia pra vocês. Você sabe que a gente comprava, né? Que a gente pagava uma taxa para receber atualizado, senão os astros mudam lá. Gente, eu tinha 4ª série, não sei nem quantos anos eu tinha. E a gente pequena pegava pra ler isso. Então, assim, é muito engraçado. Eu achei, assim, genial. E aproveita, Marina, só falando que a matéria que Marina... saiu e que foi um momento muito importante também, né? Porque o avô dela fala. Não, foi uma feira de ciência que a gente acabou falando da diabetes, né? E meu avô foi um cientista muito importante na pesquisa da insulina, né? Então, hoje a gente tem a Bion aí, que é a única produtora de insulina do Brasil, então foi muito bom. Tem vergonha. Não, mas são... E é interessantíssimo, deixa eu te falar, porque eu fui. Você foi? Aqui, não, já falou, não, lembro certinho lá no Colune e era a Biobras. Era a Biobras. Até da Biobras. Mas assim, eu lembro exatamente, até do local, assim, do Colune, que foi uma das poucas vezes que eu fui no Colune. Vocês lembram? Vocês lembram da maioria? Como que é? São muitas edições. Quantas edições até hoje? Sabem? Nós estamos na... Bom, nós fizemos a conta aquela hora de 2006, que esse acervo que está lá no site nosso. As edições impressas todas, desde 2006 até agora, elas estão lá, né, disponíveis. É um acervo, assim, de fonte inesgotável de pesquisa. Os primeiros 7, né, 88 para 2005, 7 anos. Esses a gente tem lá, mas está no papel. Nós não temos elas digitalizadas. Se a gente considerar essas que estão no site... A gente fez aquela conta, nós chegamos a 988 edições, que multiplicado por 16 páginas, eu sei que nós encontramos 15 mil páginas e a média de notícia, quase 1 milhão de notícias publicadas. Nossa senhora, tem só umas 200 no meu Instagram. Não que eu chegar num 1 milhão de posts, né? É isso que eu tô achando genial, sabe? Porque eu tô achando genial isso, porque eu nunca tinha parado para pensar que realmente é um Instagram. Sim, no papel. A gente via as pessoas, né? eu via, a gente, quem que vai estar desconhecido aqui no jornal? Deixa eu ver qual que é a notícia. E talvez, você me desculpa, e talvez, pelo fato de ser um Instagram impresso, ou uma rede social impressa,
que o jornal impresso da cidade interior, ele ainda tem uma Bastante força muito sentido. grande, Tem. entendeu? Bastante sentido. É um documento, né? Isso aqui é um documento. Mas assim, o que a gente tá fazendo uma analogia que é super interessante é que como o jornalismo impresso, de uma forma geral, ele é algo que está um pouco assim em desuso. E por que o jornalismo impresso da cidade interior sobrevive? Porque as pessoas conseguem identificar os conhecidos, as notícias, elas estão de uma certa forma presentes ali. E nos outros jornalismos, não tanto. E é como se fosse ali, é isso que nós estamos fazendo uma analogia, a uma rede social moderna, onde o que a gente quer é identificar de fato os semelhantes a nós. Né? Mas é só para sem querer interromper, é uma tendência mundial. Nos Estados Unidos, os grandes jornais ou fecharam ou estão em baixa. E os jornais regionais estão em alta. Porque eles têm notícias locais. É o noticiário é local, aqui que está a nossa vida, né? Aqui no município, o noticiário né? local é que dá sobrevida ao jornal. Falecimento, várias vezes a gente descobriu que a pessoa tinha falecido pelo jornal. Ou pelo carro de som. Ou pelo carro de som. Foi Mas pelo assim, carro de som. pai, você viu que fulano faleceu? Papai, onde você viu? O pai tá aqui na Folha de Ponte Nova. A gente fica... Era isso. E a gente, nossa, eu tenho que ir nesse velório. Então era tipo quase... Eu acho que a gente, voltando nessa questão da nossa transição, né, que a gente veio fazendo, desde 2008, né, a internet foi em 95, né, 1995. Sabe que eu me lembro da primeira reunião aqui em Ponte Nova? Foi lá na faculdade de Ciências Contábeis, o Mauro Solar, Luiz Raimundo de Oliveira, Vivinho, vários outros, aquele Agostinho da Neurônio, né, e nós fomos também, porque estavam lançando a internet. Foi uma das 95 que iria revolucionar. Eu me lembro do rapaz falando: oi, Itaboraí, agora vai ser assim. Você quer saber uma notícia, você vai lá e digita e vai chegar tudo para você. Era o Google, né, que estava aí, né, tipo isso. E aí, assim, a gente ficou encantado. Nós somos da época que nós começamos a fazer o jornal digitando lauda na máquina de escrever. Papel. Ele tem a máquina de escrever até hoje. O pai dele deu quando ele passou No vestibular. No seu vestibular, Quando né? peguei meu diploma, o pai me deu uma... Quando você, eu passei no vestibular e ganhei uma máquina. Quando eu me formei, ele me deu um gravador. Então, assim, a gente passou por esse processo todo, né? Lauda, depois, aí sim, a internet foi uma maravilha, nós não podemos negar, né? A questão é a gente direcionar, quem dera, né, o uso realmente para benefício da humanidade e não para destruição, né? É o que a gente às vezes está vendo aí, né? As pessoas ficaram muito ácidas, né? São muito críticas. Às vezes vê um trabalho da pessoa, tem um errinho lá. Ao invés de valorizar o conteúdo, não, a pessoa aponta, foca no erro, né? Mas a gente conseguiu fazer essa transição, eu acredito, né, Itaboraí, que a gente sempre, isso que eu disse lá atrás, a gente sempre investiu em consultorias, né? Por exemplo, desde 2008 a gente já vislumbrou, já começamos. Foi aí que nós começamos a levar as edições impressas, para também estar. Foi o esboço do site. A gente chamava de Folha Hoje, né? Folha Hoje. E aí, quando foi em 2012, que nós realmente lançamos o site, né? Que veio até ano passado. E ano passado a gente fez um trabalho que nós estamos ainda, né? Com eles, o pessoal lá do Rio Grande do Sul, a ASP, lá de Porto Alegre, né? Então, esse site foi gestado, porque eles são especialistas nisso. Esse novo site que foi lançado ano passado, em novembro de ano passado, é a segunda versão do nosso site. Para quem acompanhava o outro, eu acho que hoje vê uma grande diferença. Ele está muito dinâmico. As matérias, você encontra uma matéria aqui, depois você encontra... Porque ela tem as sessões, né? Então, assim, tem sessões, a sessão que é especial, que é as ligadas aos nossos anunciantes. Então, essas ficam abertas. Não, tem a ver. Mas é mais dinâmico.
Todos os dias nós publicamos notícias, né? Tipo uma média de 6, 7 notícias dia. Por dia. Dia. Tá vendo? Conteúdo. Aí você pega isso aí e vê 7 dias, Thaline, 7 dias, dá quase 50 notícias na semana. falando que as notícias. pra eu fazer um post de 2 dias. Então, Como que vocês escolhem? Mas nós temos essas as noticiários, nós temos 2 newsletters por semana, nós temos um programa nas sextas-feiras para divulgar nossas manchetes, nós temos o direto da redação, que a gente faz pelo menos uma vez por dia com notícias, ao né? vivo. Vocês fazem newsletter? fazemos. 2 na semana. 2 por semana. Vai direto para todos que estão lá cadastrados, você já deve ter recebido. Vocês estão cadastrados lá com e-mail, ela chega, sabe? Chamando Então, para leitura. né? É um moto contínuo. Agora, isso vai sendo feito, sabe? Uma roda viva, né? Para ir para aqui, o Jornal Impresso hoje, ele é como se fosse um resumo da semana. É isso? Resumo. Um resumão da semana. Muitas coisas, por exemplo, a gente tá aqui no site com muito mais fotos, porque é uma coisa que a internet nos permite. Eu não tenho limite, sabe? De quantas fotos você pode postar. Né? Você faz uma reportagem hoje lá, você faz 10 fotos, 12 fotos, né? Essa sei é a lá. maravilha da tecnologia, do Sim, avanço, né? Sim. E aqui não, A aqui gente eu já anexa um vídeo. aqui a gente anexa vídeo, né? Eu tô, assim, encantada, gente, porque, tipo assim, me veio esse negócio de... que eu não ligava isso. É igual o site também. Vocês lançaram o site também já era um outro Instagram. Então, assim, já existia esse digital. Então, assim, não foi tanto sofrimento para vocês essa transição. Foi uma coisa muito natural. Né? Na pandemia, que vocês falaram assim, esse foi um dos nossos maiores desafios. Me fala assim, algo que você fala assim, não, isso aí era... Vocês não, como que era? Porque aí ainda existia o digital. Vocês tinham que levar a informação, né, continuar... Nós trabalhamos o tempo todo da pandemia, né? Nós não ficamos em casa nenhum dia. Nós trabalhamos, sabe? A nossa equipe, lógico, a gente preservava, fazia uma escala, né? Outros trabalhavam de casa, quem podia. Então, assim, mas a gente... A notícia boa na pandemia é que nós recebemos aqui, olha que chique. você trouxe. Você vai estar para a câmera. Apelo por mais testes. Mas Não, olha a notícia de cima, né? Olha lá. Tá. Google seleciona essa folha em fundo emergencial. Olha só. Tá? Então vocês foram beneficiados como nós recebemos alguns dólares. É mesmo? E acho que são 10 E ganhamos Minas. consultoria deles. São 10 em Minas, que nós fomos um deles. Contemplado em Minas Gerais. Em Minas Gerais, e a Folha de Ponte Nova estava lá. Gente, arrasou. Por quê? Aí que tá. Por que o Google, né? Nos achou? Pela nossa... ativos. Hein? Sempre ativos. Com o nosso alcance, né? Medido pelo Google Analytics. Estava lá. Gente, Eles nos ranquearam. Aí, tá vendo? A gente já conhece alguém. Aqui, o que aconteceu? Isso foi uma validação do nosso trabalho. Foi mais do que os dólares, sabe, né? Mais que nem tanto assim, mas né, ajudou bastante aquela fase. Né? Nossos anunciantes também, foi uma coisa muito interessante, que a gente tem que agradecer muito. Continuar a acreditar em nós, mesmo achando que pode não estar lendo, não está lendo, aqui, né? Estava lendo sim, porque a gente não deixou de circular, né? E esses anunciantes continuaram acreditando. Mas aí não circulava impresso. Circulava impresso, não paramos. Sério? Não, Sério? Impresso. Não. E podia? Podia, não tinha. Entendi, não tinha não. Teve um restrição. período logo no começo que estava muito acirrada a contaminação, que eles falaram que o jornal teria que fechar, lembra? É o papel, quem sabe o papel. O pessoal estava achando que o papel transmitia o poderia vírus. levar o vírus. Mas depois ficou que Mas não. lá depois... O desafio, então, da pandemia foi mais na questão estrutural para vocês do que na parte de notícia. Porque notícia estava tendo muito. Notícia, sim. A questão é o faturamento. Era o faturamento. Para você poder pagar toda a conta, né? E aí foi que essa injeção aí do Google Muitos anunciantes
pararam, foi isso? Sim, É parar. porque eles foram... Parar. Eles também Assinantes foram- cancelaram. não tinha comércio aberto, por que eles cancelaram. anunciaram? É. Entendeu? Mas a gente teve uma boa carteira que ainda acreditou, né? Muita Itamaraty? gente acreditou. Que acreditou e manteve E os contratos. a gente procurou ser criativo. Se você não achar Ponte-Novense na Itália, nos Estados Unidos, onde eles estavam, como é que eles estavam fazendo com a pandemia lá? Aí nós trouxemos todo mundo para o jornal. Toda semana tinha uma pessoa do exterior, tinha aquela pesquisadora. Eu também acho que é Bianca, irmã de... A Bianca, nós entrevistamos a Bianca. Mesmo. Então, aí a pesquisadora aqui de Belo Horizonte, Não, que é vocês da vão falar, a família gente vai resgatar. Mairink aqui de Ponte Nova, como é que ela chama? Não Irmã, parente da mãe José Mairink. Ela trabalhou no laboratório lá em Belo Horizonte, ela passava muita informação pra gente. A primeira mulher vacinada lá em São Paulo tinha vínculo com Ponte Nova, então a gente saía... A Sandra mora lá da França, Sandra nós tivemos, mora da França. teve... Mentira. Pois é, podia ter te ouvido, viu, Os Marina? primeiros a ser vacinados, porque os Estados Unidos vacinou rápido. Ah, E eu tive um caso engraçado, assim, que eu tive a minha segunda filha no meio da pandemia, a Jasmine nasceu, e a minha mãe só conseguiu entrar nos Estados Unidos, porque a fronteira estava fechada, porque ela era americana. Senão eu teria meu filho sozinha, porque o Paulão, meu marido, teria que ficar com a minha filha em casa, porque você não conseguia babar, ninguém estava se encontrando. Então eu teria que ir para o hospital sozinha, ter a Jasmine enquanto o Paulão ficava com a Aurora, minha primeira filha. Foi a salvação, foi a mamãe ter conseguido entrar. Conseguiu entrar. Meninos, então, voltando ao assunto. Você sabe o que eu ia falar? O Histórias que Movem, até, né, uma iniciativa de Taylor, né? Nós estamos hoje, na verdade, peraí, eu acho que foram 6 entrevistas no total, né? Porque eu tenho as anteriores que nós não participamos. Mas são 4 mesmo no O Histórias que Movem, efetivamente essa é a 4ª entrevista que nós estamos fazendo. O Histórias que Movem é um projeto atrelado ao empreendedorismo. E a vendas, né, que é o principal, é o que move realmente. E a gente traz sempre as histórias das pessoas para elucidar, né, Interessante. qual é a sua história que te move e especialmente a sua visão de empreendedorismo. Então eu estou assim realmente encantada com o que vocês estão trazendo, né? E nunca havia feito uma analogia tão próxima, sabe? Assim, que, né, a evolução dos meios de comunicação, que o jornal impresso, né? Não sei se o jornal impresso é um dos primeiros meios de comunicação, talvez sim, né? Eu não sei se é o rádio, eu realmente, assim, não sei qual que foi uma das primeiras, não sei, senão a gente olha no Google, não, eu não sei se é impresso ou rádio, seja um dos primeiros veículos, não sei. Depois nós vamos olhar Vocês dão um Google aí para Dá um Google aí. Eu fiz uma pergunta muito complexa, mas enfim. É o jornal, né? Eu imagino que seja o jornal e depois porque a imprensa veio primeiro que o rádio. O segredo da imprensa, não sei se vale a pena ilustrar aqui, é que assim que se descobriu a imprensa, houve uma revolução do conhecimento, né? Quem mais moveu isso foi o protestantismo lá na Europa, porque eles resolveram imprimir as Bíblias. As Bíblias não eram impressas, eram copiadas à mão. Então, o movimento protestantista traduziu a Bíblia para o inglês e passou a democratizar a leitura dela. Com isso, começaram a surgir os informativos. Eles iam para o poste, ficavam em postes, tinha um outro, não era o nome do jornal. Eles ficavam em postes, locais públicos, e passou a fazer parte da vida das comunidades aquele tipo de impresso com informações principalmente ligadas ao poder local, que era para o cidadão comum saber. Logo depois veio o jornal. Agora, o rádio veio acho que veio depois o rádio. Faz mais sentido ter vindo depois. Eu imaginei que o jornal impresso fosse um dos da melhores. necessidade da tecnologia, de se ter que fazer aquele equipamento todo. Mas a minha pergunta específica para vocês, eu só contextualizei qual que é o objetivo das Histórias que Movem, é saber o que é empreender para vocês. Qual que é, assim, realmente o maior desafio
e também a maior Legado. alegria, né? Qualidade Legado de que você empreender. deixa. Pode pensar, minha pergunta. Se apertou aí. Você ia fazer? Bom, deixa eu aproveitar para falar que foi muito bom encontrar a Marina, colega do meu Lucas, né, lá no British School. Vou dar um beijão nele, pode deixar. Deixar seu endereço, a hora que Ele passar por esteve lá e fazendo uma palestra em Nova York, e agora foi junho. Ele foi lá, ele é ativista, né, da LGBTQI+, e ele foi fazer uma palestra lá a parada do orgulho gay, né, e ele foi fazer uma palestra lá, um dos palestrantes. Depois teve em Amsterdã também, fazendo lá na Universidade Leiden. Um menino muito chique. Meus filhos são chiques. Eu dou um beijão nele, sim. Mas realmente empreender, Thaline, é um negócio que assim, a gente tem que estar todo dia levantar da cama com muito tesão. Sabe? Senão não vai, né? Tem que alimentar isso, né? E gostar do que a gente faz, porque é o que eu acho que nos move, né? Certo. E aí a gente realmente tem essa... Eu costumo dizer que a gente eu gosto de escrever, tem 2 livros de literatura infantil, a gente conta história. Eu acho que o jornal é uma forma de contar a história do nosso cotidiano. Né? A semana passada eu fiquei muito emocionado. Nós fizemos uma reportagem com um cidadão de Guaraciaba que é cego e que se diplomou em pedagogia na UFV. Gente, eu vi. Você viu? Sabe? A história, eu levantei né? a história dele toda. Essa foi uma história que sabe? foi apaixonante A hora fazer, que a sabe? gente põe isso no papel, a gente fica assim, gente, que loucura. Que legal. Qual história que mais te emocionou nesses anos todos? Não, são muitas emoções. Muitas emoções. As mais recentes a gente lembra mais, né? Teve alguma, eu quero falar também um pouquinho de vendas, mas teve alguma história que deu medo, tipo assim, sei lá, vocês estavam acompanhando algum processo, falaram assim, algum susto, já tomaram algum susto? Já. Conta pra gente. Teve uma vez que o empresário brigou com o juiz lá no Bar Avenida. Eu sei essa história. Você sabe essa história? Saiu correndo, pulou o muro e tudo mais. Não, esse foi um advogado. Esse foi um advogado. Esse é outra história. Esse é outra história. O juiz que estava em Ponte Nova era uma pessoa... O juiz brigou com o empresário. Brigou com o empresário. Lá no Bar E o Avenida. empresário deu um murro na cara do juiz. E foi uma confusão, a avenida correndo, a gente para lá, ficamos sabendo depois, E o empresário não queria que a gente divulgasse, o juiz não queria que a gente divulgasse. Nossa, que situação. Nós ficamos até na quarta-feira com agora quinta na época, né? Com aquela informação, como é que nós vamos fazer? Eu fiz uma nota de que ficamos sabendo que deu uma briga na avenida, colocou lá aquela nenhuma das folhetada. 2 partes da briga diz que houve. Como é que nós vamos contar essa história, né? Isso, né? Porque vocês têm que fazer o trabalho do Porque se eu tivesse assistido a briga e eu fui lá e vi que teve a briga. Eu não vi a briga. A gente só viu... Essa da correria também foi muito interessante. E o advogado correu, e senão o juiz ia prender. Não sou jornalista. Tem necessidade de repassar a informação primeiro por fora. Mas se a gente procurar, a gente acha na Folha? Eu acho que acha. Acho que é do advogado, Esse do sim. advogado, sim. Essa outra ficou só como uma notinha, sabe? Sem botar nome. Não fica muito. Pois isso acontece também às vezes para se proteger, para proteger vocês, igual esse caso mesmo. Não que fosse acontecer alguma coisa, mas tipo assim, foi mais pela questão de se protegerem? Na verdade, é isso que o Temoré falou. Esse caso, nenhuma das 2 partes assumiu que houve o fato. Então a gente ia colocar, por isso que ficou só uma folhetada, né? Ficou só... De que teria havido, né, uma discussão. E é interessante se manter conservador nessas situações. Porque na semana seguinte as coisas mudam, porque aí você fica falando sozinho. E também, às vezes, não é muito aquilo que aconteceu, e aí você vai floreando, na hora que você vê, dá mais confusão. Fake news, né? Os fake news. Então, e aí, olha que interessante. Interessante esse cuidado. Isso aí é uma... Acho que a exposição maior pra gente, com todo o cuidado que a gente toma, é na área de segurança. Na área que da as segurança. pessoas viram notícia, tem os 2 lados da notícia, a vítima
e o autor, né? As duas partes não se sentem bem no jornal, eu tenho certeza disso. É histórico. Aí a indústria dos danos morais, né? E hoje a gente Qualquer tem coisa tá dando moral. Embora, Dando né? moral. A questão é logicamente que uma notícia, a partir do momento que você publica, você tem que ter uma fonte, Sim, né? por isso que a gente tem de todo esse cuidado, informação, né? o tempo todo. Né? Para não virar uma notícia falsa, né? E tudo mais. Ou né? você Mas tem trazer um questão da fato que não liberdade é, de imprensa, que não é né? verdade, olha E bem, aí você né? também Aí você vai cai. fazer uma errata lá na outra semana. É lógico que hoje com o site, né, saiu no site assim, é muito tranquilo a gente ir lá e arrumar. Só que as pessoas podem ter compartilhado aquela primeira notícia. Então a gente também não pode ficar relaxado achando que lá é fácil porque vai lá e conserta. Não. E aí, se ele já foi passado E para esse frente. cuidado que vocês têm mostra que vocês estão aí até hoje, né? A responsabilidade ao divulgar notícia, isso, né? Agora, nós somos propensos a erro. Eu disse que o jornalista é o único profissional que publica o erro. Publica, ele está errado e ele está publicando lá, não é verdade? Mas tem um outro ponto que eu queria lembrar aqui, que eu acho que é importante. Nós vamos ter agora, nós estamos muito felizes, o Prêmio Cheleco acontece agora dia 16, né, lá no Palmeirense. Né? Então, nós estamos com 2 estrelas nossas que vão ser homenageadas. A Laeninha Mussi, né, com a coluna dela do jornalismo literário, né, e o Ademar Figueiredo, que ele mantém há 13 anos a coluna de arte e cultura na Folha. Né? Ele lançou um livro, ele fez pegou todas Todas as colunas. Todas elas? Foi, né? elas, Ou não, acho que ele teve que abrir mão acho que não publicou ele tudo, abriu não. mão de detalhes. A questão livre ia ficar muito grande, né? Então ele não pegou tudo, não. Mas a gente está muito feliz, nós vamos estar lá compartilhando que a gente fica orgulhoso, né? A Helaininha é uma professora de jornalismo da UFV, filha de Dona Laene, né? Muito conhecida aí, professora de nós todos, né? Me lembro dela me ensinando análise gramatical. Não? Que maravilha, viu? E a Laeninha, hoje, ela faz essa coluna, ela já faz perfis, né? E tem sido, assim, um sucesso, sabe? Tem uns que ela fez aí que foram, assim, emocionantes, causaram emoção aí por aí afora, aí, sabe? Se eu citar aqui, eu corro risco de deixar de citar alguém. E vocês estão presentes nas redes sociais? Sim, presente nas redes sociais, né? No Instagram. Todas as redes, nosso mais Instagram, Facebook. Facebook e Instagram. O X a gente tem trabalhado, até eu questionei a Babi outro dia, aquela Babi Bosch, né? Que ela veio aí, porque ela nem citou o X, né? Aí ela falou que ela não trabalha com o X, então não é. O X é muito usado por políticos, né? Todo mundo quer botar uma lá, né? Alexandre de Moraes, não sei quem, outro vai lá, sabe? É muito, muito localizado para jornalista, né? E a gente tem também, nós temos levado também, estamos lá também, sabe? Nós estamos lá. Nós hoje estamos com 24 mil seguidores no Instagram, né? Com o Facebook. Nosso perfil lá apresentou 800 e poucas mil visualizações no mês. Olha, que bacana. Você sabe que a Thaline tá quase lá, né? Você já não passou aí, né, Thaline? Já. Não, eu já tive 700 e poucas mil visualizações, mas... É interessante, né, isso? A capacidade de atender, né, de espalhar e de atingir de forma tão rápida, né? A gente está fazendo assim, uma multiplataforma, né, que nós Muito somos. Exatamente legal. esse é o propósito da agência Folha, sabe? Aliás, eu até trouxe aqui quando a Vamos gente... lá. Esse lá, olha aí. Esse? Olha que prazer fazer isso aí, ó. Isso aí Essa é a uma edição especial de que foi do aniversário ano da passado. cidade. Olha Nós só. trabalhamos a inclusão. Gente, isso Aqui, muito projeto legal. de sala de aula, assim, muito maravilhoso, sabe? Nós pegamos todas as escolas municipais e isolamos os projetos que ela tem de inclusão extra classe. Aqui, eu tô vendo aqui. 7 presos fogem durante a madrugada. Gente, é o mais difícil de cobrir? É o mais difícil. O pior não A é política isso. também, né? A questão política também né? De ter na hora de falar imparcialidade. Aliás, nós estávamos no caminho aqui, nós estávamos lembrando, né? Nós da Folha, nós mudamos o comportamento dos vereadores na Câmara de Ponte Nova a partir do momento que nós passamos a cobrir. Entendi. Nós éramos a presença da comunidade, lá não tinha rede social. Hoje não, hoje eles gravam. Você pode assistir de casa, né? Você pode A assistir. sessão e tal. Mas naquela época, né, muito o quê? Desde quando a gente começou com a Folha, não foi? Nós começamos. Nós somos presença constante toda segunda-feira. Tem um nosso lá na Câmara.
sabe? E depois traz, aí isso aqui é filtrado, aí o editor olha, a gente vai, que ângulos que são importantes para se colocar aqui. Aí cada também vereador... escreve ou não? Não, eu reviso. Entendi. Sabe? A escrita é dele. Às vezes a gente entra na dança, mas a questão do jornalismo é com ele. Não tinha, olha pra você ver, hoje já é tudo colorido, É. diferente. É, Nessa época totalmente que era diferente, tudo preto e branco. Foi. Tá vendo? Olha aqui. É mesmo? Hoje já a folha deve ser muito melhor. Antigamente saía na mão, você passava a mão no Bem, jornal, né, até que o papel jornal, eu acho que tem uns que são mais. Hoje já sabe? deve ter, assim, vai evoluindo. Os jornais se evoluíram se parecendo com revistas. Exatamente. E a ideia também aqui, você observa que são textos mais curtos, exatamente próximo de quê? Da internet, da leitura. Né? Tem umas não tem mais paciência de ficar lendo textão. A não ser que seja Algo muito diferente, muito que toca a pessoa, né? Tem revista Mas ainda? Hein? Tem revista impressa? Tem. A Veja continua. A banca está aberta, ela tá mas aí. não tem mais. A cara, vocês lembram? Ela era gigante. Gigante. Ela é tipo assim, A Isto É acabou de parar de cortar a circulação dela, só online, a revista Isto É. A Veja a gente compra fininha. Não, eu lia. Carta Capital a gente consegue ler. Ainda tem muitos veículos, né, que estão por aí e estão sobrevivendo, né? Então, assim, voltando, que a gente nós pautamos o nosso, né, nosso cenário, né? Exatamente isso, é a multiplataforma. Ó, você pode, um empresário está sendo visto ali, ó, deixa eu ver se tem alguém, não, aqui, ó. Ele está ali, né? Por exemplo, quem está aqui? Celebração do empresário. Esse aqui foi, essa foi a festa do empresário, né? Essa foi. Isso. Mas lá no alto, o que a gente procura fazer? Olha, você escreve um artigo, então você está na capa da folha. Da Coferpol. Você está na capa da folha, você está lá dentro, na parte impressa, você vai para o site e depois também nós levamos para a rede social. Então a gente faz um trabalho, sabe? Também, né? Gente, Jairo, ele já foi ali 3 vezes falar comigo que já deu tempo. Mas eu tô conversando, Jairo. Ela ainda Pelo falou que é amor mesmo de de Deus, Deus. porque ela até agora nem chegou na parte dela. Eu tenho que lembrar de uma coisa também muito bacana que nós Isso, fizemos, conta muito pra bacana, gente. que é o concerto de Natal. Nós já vamos fazer esse ano, nós vamos fazer o 11º. Eu fiquei tão arrasada de não ter conseguido ir no ano passado, porque eles fazem um concerto lá na cidade, na capela, na igreja matriz. Olha isso que interessante. E eu tenho certeza que O som fica É um maravilhoso lá espetáculo dentro. maravilhoso, muito emocionante. Ali o pessoal do É Centro aniversário do Histórico jornal no final do ano e a gente faz. aproveita, consegue comemorando com eles os a nossos parceria aniversários. pra O pessoal do fazer isso. centro Eu ali, nunca vou esquecer o dia do aniversário do jornal, 13 de dezembro, dia de Santa Luzia. Por quê? Uma vez eu fui parar lá em Santa Luzia, que eu tinha que ir num fórum lá no Juizado Especial, lembro certinho, cheguei lá, eu rodei Belo Horizonte toda de ônibus, eu saí lá da Zona Sul, peguei, sei lá quantos ônibus, na Cristiano Machado, eu cheguei em Santa Luzia, cheguei lá, feriado. Dia de Santa Luzia. Não sei Ela é padroeira de lá? Se eu tivesse pegado o jornal para ler, ou feito uma pesquisa nos veículos de comunicação, Você não Não, teria eu eu teria não teria baixado lá. chegado lá. Então, Mas dia 13 já de dezembro. existia, tá ali na internet. Otélio, eu era estagiária, com certeza já existia. Foi não tão usada. Não tá verdade. Tinha assim no celular, Eu né? comecei a faculdade, mas eu formei em 2006, então isso aí deve ter sido lá para os meados Mas de a gente não era 2003. assídua do Google nessa época. Lógico que não, A gente peguei fazia o muita ônibus, fui parar lá em pesquisa na Santa internet. Luzia, né? Dia 3 de dezembro. até porque os aparelhos, porque você fazia como? Computador, os smartphones chegaram, né? Não tinha smartphone. Não tinha não, Tinha, a gente Tinha usava não. mapa, pesquisar onde? Pesquisar É isso que eu tô como, né? Que instrumento. Na verdade, eu comecei aqui falando de uma coisa que, assim, hoje em dia, os veículos de comunicação estão em alta, assim, estão cada vez mais divulgados. Quando a gente fala no veículo impresso, né, que muitas das vezes pode parecer assim, né, ultrapassado, na verdade, a gente está aqui
entendendo que as redes sociais nada mais são do que uma releitura dos jornal. antigos moldes, né? De comunicação e do jornal. E vocês conseguiram manter todos. porque Sim, vocês estamos continuaram com a fazendo internet, essa- Vocês têm o Instagram. Exatamente. Vocês foram modernizando, vocês não deixaram de fazer Uhum. o que é o coração. Então hoje é assim, você não pode sair de casa sem ler o site da Folha. Você saber o que está se passando, Na você cidade. ir para a rua. Vou pegar passo no Guarapreta, teve um Sim. acidente de ônibus. Guarapreta. Aconteceu alguma coisa, né? Então, se for impactante, está lá, né? A gente não... E assim, eu vou finalizar, tá, Jairo? Mas deixa eu só explicar assim, porque eu achei assim, o ser uma empresa, né? Então, assim, eu vejo você sempre em palestras, eu vejo você sempre atualizando seus funcionários, eu vejo vocês investindo na área de vendas, na capacitação dos seus funcionários para poder falar de uma forma mais assertiva com os seus clientes, né? E eu acho isso, assim, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Nós temos, eu acredito que nós temos uma contribuição social muito grande no que diz respeito ao pessoal, né? A nossa folha de pagamento, nós temos uma equipe hoje de quase porque tem uma terceirizada, 18 pessoas, né? Dessas 18, 3 são jornaleiros que fazem a entrega, distribuição do jornal na cidade, né? Então, o que a gente faz? Contrata eles com 16, né? Porque antes não pode, né? Então, no caso, jovem aprendiz, com 16 anos e, em tese, eles ficam conosco 2 anos, 3 anos, porque eles ganham bem salário, né? Carteira assinada, tudo dentro da lei. E quando eles atingem esses 18 para 19, eles querem realmente o trabalho em tempo integral. E aí eles vão para o mercado. Só que eles vão para o mercado, sabe? Na hora que vê lá na Folha de Ponte Nova que eles vieram, que eles sabem do nosso nível de exigência com o trabalho, com a entrega, né, que a gente faz com eles. Então eles se formam ali e a gente eu tenho assim, uma gama de muita gente no mercado. Sou madrinha, nós somos padrinhos de um monte deles, né? E porque é uma coisa que a gente faz também. Aqueles que se revelam mais interessados, mais que se dedicam, a gente percebe que é possível, na hora que tem uma vaga lá dentro, a gente leva. Então, assim, eu tenho lá hoje o Caio, que é nosso designer, o Caio Fernandes, ele está conosco há quase 14 anos. Né? Nós temos o Diego, que está conosco, sabe? O futuro administrador da Folha. Pois isso, cara. Gente, eles fazem tudo, só os dois. Só os dois. Uma vez eu falei assim, gente, mas não para um minuto, não para. É porque, na verdade, não é que nós fazemos sozinhos, nós temos uma equipe. Só que nós não somos apenas os gestores que vão lá só saber, né, quanto que faturou e tchau. Nós somos parte da equipe, né? Então, a gente trabalha, né? O Itaboraí não é só o editor, ele também busca as reportagens. Você já se prepara para isso? Para ir desmamando, não aposentar, porque eu acho que não aposenta, né? Mas exato, passando o bastão, porque é importante. É importante a gente pensar nisso. É necessidade. A gente tem que pensar. Nós não somos mais... Eu estou me sentindo com menos de 50, viu? Depois da confraria, estou me sentindo com menos de 50. Por isso que eu estou repetindo. É um desafio para a gente pensar mesmo. Tem que pensar, nós não podemos deixar de pensar. Nós temos nossos filhos, o Lucas está para o mundo. Maíra, nossa filha, ela tem uma empresa de cerimonial, de festas, e é professora de inglês do Montessori. Gente, estou chocada, vocês são pais de Maíra. Da Maíra, Eu sempre elogiei ela. E ela está muito bem. Ela está muito bem, Muito ela é bem. educadíssima, Sabe? ela faz tudo tão... não é à toa, entendi tudo já. Depois você manda a foto de Maíra, que eu preciso lembrar, que eu com certeza sei quem é. Com certeza, você sabe. Eu lembrando. O Tiago, e temos o Tiago, que fez administração, hoje mora lá em Natal, trabalha com eólica lá em Natal. Eu lembro que a gente uma vez, eles eram meninos, e falou assim, eu não quero jornal não, vocês reúnem e nunca tem dinheiro aqui em casa. Aqui nós temos o Breno, né? Nós Aí temos o quarto filho. E temos o quarto filho, é o nosso Breno. que é o Breno. Hoje ele está com 25, né? Ele veio para nossa companhia, ele tinha 5.
Ai, gente, Então, eu acho que eu lembro disso. Nós temos o quarto E ele filho. trabalha no jornal bem? Não, Trabalhou, fez um períodozinho com a gente. Treinou mas bem, foi- hoje acho que tá aí ele no era do mercado. patronato. É. Ai, aqui, É, sabe ela por que dá- que eu te falei isso? Porque eu, uma vez, fiz uma visita. Olha pra você ver. Ó, gente, olha como é que são as coisas. Olha por que eu lembrei isso. Uma vez, Tida, da Liliana, me levou lá no patronato. Ela é muito amiga da irmã Zélia. Muita amiga de irmã Zélia. Eu passei um dia lá no patronato. Nesse dia, eu acompanhei o dia mesmo dos meninos. Nossa, fiquei até emocionada de lembrar dessa data. E aí ela falou desse projeto que algumas pessoas pegavam, apadrinhavam, e que todo final de semana, eu lembro certinho de vocês indo lá e pegando eles, nesses dias que eu estava lá. Olha pra você ver. Olha só. Olha que engraçado. E aquilo, eu lembro que isso me marcou. Olha pra você ver. Como que eu ia saber dessa informação? Porque eu lembro certinho. A gente começou isso, apadrinhando final de semana. Aí depois foi. E eu lembro que aí ela falava assim, não, ele passa o final de semana com ele todo final de semana. E eles estão com uma apego. Mas eu não sei se na minha cabeça era Lucas, eu não lembro o nome, assim, da criança específica. E aí eu lembro disso. Ó, que bonitinho, lembrei certinho. Que engraçado. Teve o outro, só teve um o minuto. outro que foi trabalhar com a gente, né? O Thiago? Quem? Nome. Breno, você tá falando? Não, Que foi trabalhar foi conosco? trabalhar com a gente, foi desenhar e foi montar folha com a gente. Alex. Alex, tem que lembrar do Alex também. Alex foi pra lá e ficou com a gente muitos anos. Ficou com a gente também muitos anos. Aliás, eu preciso fazer um reparo. Eu falei do Caio, designer, mas eu queria dizer que Caio começou conosco como jornaleiro. E chegou, hoje está lá conosco, Olha né? só. Você vê, né? Eu quis dizer isso, porque tem tantos outros lá que eu não citei, né? Muitos A anos. nossa subgerente, até hoje eu só tive 2 subgerentes, tá? Uma primeira que ficou quase 20 anos e a Miúque agora com 14, né? Junto com você, 14 anos. Então, assim, A eu tenho primeira uma subgerente história... até hoje é conhecida como Aparecida da Folha. É a Aparecida da Folha, né? A sua Então, assim, rotatividade é muito baixa. hein? A sua rotatividade é muito baixa. Não, até que agora, mais no final aí, alguns sido cargos mais. lá na administração e tudo, a gente tem tido também essa rotatividade, sabe? Entendi. Mas eu acho que isso faz parte aí do mercado. As pessoas não estão elas entram aqui, se não tá bom, se tem uma coisa melhor, elas vão buscar, né? Afinal Aliás, de o contas, mercado é uma está empresa, aquecido, né, gente? Não é só... O mercado está aquecido, né, gente? É, O emprego, outro dia o Guilherme estava exatamente. colocando, né? Nós estamos com pleno emprego. Né? Então, assim, o índice Menor índice de desemprego desde 2014, 2015 no Brasil. né? É o menor índice. Quer dizer que uma coisa puxa a outra. O que nós vamos ter que fazer? E a gente nós temos que pagar melhor. Isso que ela falou, de que as pessoas, quando vê no mercado alguém que trabalhou com a gente e segura, os nossos funcionários também são assediados. Entendi. São. Eles são. Nossas gerações de jornalistas que trabalharam com a gente, todos foram trabalhar em outros veículos e justamente porque ganharam projeção com a gente. Nós formamos vários profissionais E que isso passaram muito, pela Folha. Isso é muito legal, né? Muito, a gente saber que... né, Essa que contribuição, eu me sinto muito realizada, sabe? Que Talvez bom. seja isso a minha alegria hoje de acreditar que por mais dificuldades que a gente encontra, né? Alguns tropeços por aí, a gente não deixa de ter alguns desafetos. Exato, mas sabe? tá Quem tudo tem, certo. inclusive assim, que teme dizer que o jornal já acabou. Fala isso para nosso anunciante. Não precisa disso, né? E nós Acho que estamos espaço, aqui para né? comprovar que o jornal está mais vivo do que nunca e que é uma história maravilhosa, que eu acho que a gente tem aqui. Eu já contratei, eu falei assim, que agora o nosso novo empreendimento, que se Deus quiser em breve vai estar pronto, eu falei, eu quero uma página inteira para o meu pai, para a gente contar a nossa história também. Porque eu acho que histórias realmente é o que movem a gente, né? Histórias é o que move... E é isso. Eu estou tão feliz, eu estou tão agradecida de vocês terem compartilhado um pouquinho disso com a gente, né, Thaline, né, Marina? Eu fiquei realmente emocionada. São coisas assim tão óbvias que a gente não faz essa analogia igual Thaline falou. E eu realmente estou muito feliz mesmo em receber vocês aqui. Fiquei muito honrada de vocês terem aceitado o nosso convite.
Ok, nós ficamos muito agradecidos, né? E acho que, assim, né, nossa paixão que começou lá na confraria vai fortalecer mais ainda, né, Thaline? Eu acho que é isso aí. Acho que quando a gente encontra, né, uma história que nos motiva, que nos faz ver, né, que apesar das dificuldades, né, das mudanças inesperadas ou muitas das vezes inimagináveis no caminho, é possível encontrar, né, a sua trajetória, o seu lugar e firmar o seu espaço, né? E acho que a Folha de Ponte Nova, ela confirma isso, é a confirmação viva, né, que a gente sobrevive às mudanças, por mais inesperadas e inimagináveis que sejam. E acho que é por isso que Taylor hoje quis trazer as histórias de vocês para inspirar, para motivar outras pessoas a sempre buscar o seu lugar ao sol, né? Então, Deixar um legado, né? Agradecer a Marina também, né, gente, que veio aqui. Tô tímida. Agradecer Lorena, que hoje não pôde vir, mas ela tem um lugarzinho dela especial aqui. E agradecer, Thaline, venha, Thaline. A Maria Brigadeiros, né, gente, que é a nossa patrocinadora. Tem que abaixar, Thaline. Tem que abaixar até onde? A Maria Brigadeiros, ela faz esses kitzinhos maravilhosos para a gente entregar para os nossos convidados. A Juliana faz com muito carinho e são muito gostosos também, né? E é isso, gente. Um caiu ali já. Ele tombou ali. Tombou. Só para terminar, a gente gosta muito de lembrar, por exemplo, das origens da gente, né? A Marisa disse que ela era de Amparo do Serra, eu sou de Ana Florência. Da grande. Da grande Ana Florência. Da Marina Ana Florência? Eu me lembro que quando eu fiz o vestibular para jornalismo, a dona Petita, que morreu recentemente, com 109 anos, 110 anos, ela disse para meus pais que não devia deixar eu fazer jornalismo, que eu tinha que fazer medicina, direito, que é isso que tá. Quando eu voltei para Ponte Nova fazendo jornal, ela me abraçou na rua e falou assim, nunca foi tão bom eu ter errado, porque eu adoro o jornal. E ela era uma garota propaganda do jornal mesmo. Dona Petita era. Falei, olha que interessante. Viu? A consciência pesada aí. Ai, meu Deus, será que eu falei aqui? Legal, gente. Faz parte. É isso aí, gente. Obrigada. É isso. Valeu. Um abraço, muito Valeu. obrigado. Encerrou?